te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Sim, a partir de agora, vamos estudar, vamos aprender mais da Palavra de Deus? Já tá aí ligadinho, né? Então você vai lá no nosso WhatsApp e já participa junto com a gente, que tal, hein? Você vai lá fazer a sua pergunta sobre uma questão bíblica que você tem aí dúvida, então corre lá, 12997472010, tá? Você manda o seu áudio ou então sua mensagem de texto. Diga o seu nome e bairro onde você mora, tá bom? Para identificar você na hora da sua participação. Então, corre lá, 12997472010. E ele já está por aqui para responder as suas perguntas. Irene Tuquírio, pastor, tudo bem? Irene Tuquírio, Simone Rodrigues, tudo bem na graça do Senhor? Irene Tuquírio é a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Tá me ouvindo bem, Simone? Estou te ouvindo perfeitamente. Então, glória a Deus. Eis Doc Santeu, aqui estamos para a glória de Deus, não é? E nós vamos com vocês durante 55 minutos, ensinando a santa, poderosa, inefável, transformadora palavra de Deus. Palavra esta que não volta vazia. Quero louvar a Deus pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua audiência. Nós estamos na 96.5 a partir de São José dos Campos para todo o Vale do Paraíba. Estamos também através do aplicativo Vida Play. Estamos também através do site da rádio vidafm.com.br. Estamos transmitindo agora pelo meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Aliás, um grande abraço, professor Wilson Pacheco, lá de Minas Gerais. Deus te abençoe. Forte abraço, meu irmão, a paz do Senhor. Estamos aqui transmitindo pelo meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Você pode, inclusive, começar a compartilhar agora. Estamos também transmitindo pelo perfil da Rádio Vida, aliás, da Faculdade Teológica Vida, no Facebook, que é Teológica Vida. Você pode entrar e você pode participar e vai ser uma grande bênção. Eu gostaria que você cooperasse conosco, compartilhando as nossas lives, copiando e compartilhando a nossa live. Eu estou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor Deus fez. Eu estive ontem, Simone Rodrigues, em Jacareí, e ali me informaram que passaram num posto de gasolina e estavam ouvindo a nossa programação. Eu estive ontem na casa do meu irmão Geraldo Valadares, que é o mestre Siriema, e me deu um presente. Ele me deu um presente, Simone. O que você ganhou? Ele fez um berimbau de presente estilizado com meu nome. Olha que coisa mais chique. Olha que chique, hein? Muito lindo. Aliás, quem quiser ver e me ouvir tocar, está lá no meu Instagram, tá, pessoal? @Roberto Cruvinel. Está lá no meu Instagram, já está ali. E quero dizer, irmãos, pedir orações a vocês, porque hoje à noite eu vou falar sobre uma questão missionária. Hoje à noite eu estarei, através do Facebook, numa live com mestres seculares. Eles não são evangélicos, vão me entrevistar sobre capoeira e cristianismo. E eu vou falar sobre a questão missionária, como instrumento missionário. E nós sofremos ali preconceito dos dois lados, tanto de alguns irmãos da igreja, quanto também de profissionais da capoeira. E ali eu vou compartilhar, eu vou responder as perguntas. Então quem quiser hoje às 21 horas, preste atenção ali no meu Facebook e no meu Instagram, que tem como você pode ver. O pessoal está dizendo aqui que já viram meu berimbau tocando lá e diz que meu berimbau gunga está afinado. É verdade. Simone Rodrigues, você sabe que todo dia eu ensino uma coisa para você. Sim, e hoje? O que vamos aprender, hein? Vamos de mais declinação verbal do verbo? Vamos lá, apesar que o pessoal não participou muito, né? Mas tem que aprender. Irmãos, tem que aprender. Bom, peraí, tem um ouvinte aí, que é o ouvinte... Acho que foi a frase de ontem, Então vamos ouvir. Esse irmão, eu vou querer dizer, ele e a esposa dele, sei que estão me ouvindo,
são muito especiais para nós, como todos os nossos ouvintes. Mas esse irmão, ele participa, ele interage, faz parte da nossa família, que o pastor Orosemir, que faz as musiquinhas. Olha só, vamos ver com a frase do grego ontem. Vamos ouvi-lo. Orosemir Taubaté. Pastor Cruvinel Simone, sempre gosto de pensar em tudo que é bom, então eu penso lego, leges, leg, legome, legete, legoci. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E aí, pastor? Mas, Orosemir, aí esse verbo lego, eu falo, eu estou dizendo. Então é lego, leges, legei, legomen, legete, legoci. Agora, vamos falar eu ouço, tá bom? Tá bom, Simone Rodrigues? Vamos lá. Pessoal, é só uma questão de lógica. Vocês têm que observar as desinências, né? As desinências são as terminações do verbo, do termo e desinência, que mostram qual é o pronome que está sendo usado. Então, acuo, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuosim. Fala devagar, pastor. Foi rápido, hein? Vamos lá. Acuo, acueis. A terminação sempre é a mesma. Acuei, acuomen, acuete, acuosim. Vai lá. Acuete, isso? Isso, vai. Mas fala todos. Peraí, eu não peguei todos. Então vamos lá. Acueis, acuem, acuomen, acuete, Acuosim. acuosi. Isso, eu ouço. Então eu ouço. Acuo, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuosim. Então eu ouço. Eu ouço, tu ouves, ele ouve. Nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Ok? Então aí, manda lá, Simone. Rápido. 1, 2, 3. Acu, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuosi. Isso! Acertou. Quem quiser mandar, mandar um áudio dizendo 12997472010, 12997472010. E você pode mandar esta frase. Por quê? Porque a vida é tudo de bom. É ou não é, Simone? A vida é tudo de bom. Perdoe tempo a praga, tá zestim. Olha, essa menina, Simone Rodrigues, é preciosa. É de uma inteligência indizível, de uma percepção singular. Gostou, Simone? Fiquei vermelha aqui, né? Eu imagino. Então vamos lá, Simone. A Simone, ela acende, irmãos. Quando a gente elogia, assim, ela fica... Ela acende. É o microfone. Eu não vou falar de que você parece uma lampadinha lá daquela... Então deixa pra lá. Simone, manda lá. Vamos lá. Declina. Vamos repetir. Acu, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuosi. Isso. Acho que deu pra pegar, né? Isso. Traduzindo. Traduz aí, pastor. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Acua Israel, ouve Israel. Lembra que eu ensinei essa frase? Acua Israel. Sim. Isso. Agora, Simone Rodrigues, deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Terça-feira nós tivemos a aula, a nossa aula magna. E como foi? Olha, foi poderoso, a nossa aula foi maravilhosa. Falamos sobre o que é teologia, qual a diferença de teologia e ciência da religião. Falamos muitas questões sobre a questão teológica, qual é a protogênese da teologia, o que é um doquel, um dogma, a tese, o que é uma raireses, a antítese, e falamos tantas coisas. E os irmãos, olha, até gostaria que os irmãos que participaram da aula mandassem um áudio pra gente, para 12997472010, dizendo o que você achou da aula. 12997472010. O que você achou da aula, meu irmão? Agora, sabe o que foi que aconteceu, Simone? O que foi? O final da aula, o fogo caiu. Sentimos poderosamente a presença de Deus. Não é? Eu na sala da minha casa,
escrevendo, de repente a presença de Deus encheu, muitos irmãos sentiram a presença de Deus. Olha, se você, aluno, você meu aluno, que participou desta aula, manda uma mensagem de áudio para a gente aqui, dizendo o que você achou. 12997472010. Teremos outras aulas. Agora, essas aulas são aulas exclusivas para quem é matriculado na Faculdade Teológica Vida. Gente, quer mandar pergunta? Como faz, Simone? Manda para o nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp da Vida é o 12997472010. 997472010. E você pode mandar sua mensagem de voz ou de texto fazendo aí a sua pergunta e mandando também a conjugação verbal de hoje, né, pastor? Manda aí. Isso. É o acu, acuens, acuem, acuomen, acuete, acuosi, que é o ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Certinho? Exatamente, exatamente. Então você vai mandar esta conjugação, você vai conjugar o verbo ouvir em grego, akuo, akueis, akuoi, akuomen, akuete, akuosi. O Kleber Rodrigues está mandando uma pergunta aqui, ele é de Cruzeiro. Kleber, manda essa pergunta, por favor, através do nosso WhatsApp, 12997472010. Agora, Cruzeiro é do lado de Barra do Piraí ou eu estou enganado? Me diga aí, Kleber. Bom, vamos lá. Minha querida irmã e amiga, eu estou feliz. A aula de terça-feira foi fantástica, maravilhosa. Estou feliz porque hoje à noite eu tenho esta live. Eu acredito que com a ajuda de Deus e a oração dos irmãos aí, o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar. Deixa eu mandar aqui. O Flávio está fazendo uma pergunta muito abençoada, muito legal aqui. Manda lá pra gente, Flávio, que eu já respondo. 12997472010, essa área de hermenêutica, eu respondo a você com alegria, tá, Flávio? Manda lá, 12997472010. Vamos responder as que estão aí. Simone Rodrigues, manda. Vamos lá, o Miguel de Caçapava pergunta o seguinte: gostaria de saber quando a Bíblia fala de pecado e que há pecado que é para a morte, por isso não devemos orar. Legal. Ele está citando a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16. Gente, não diga primeira a João, tá errado, tá? É primeira de João. João não pode escrever para ele mesmo, tá? Então a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16. A disciplina onde nós vamos aprender isso é hamartiologia. Você que está ouvindo aí, escreva hamartiologia, ou melhor, repita, hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado. Vem de hamartia. Meus alunos terça-feira aprenderam a questão da etimologia, né? Hamartia, que é errar o alvo, logos, estudo ou tratado. Então, hamartiologia é o estudo ou tratado da doutrina do pecado. E é muito interessante, ela é ampla, tem que entender várias palavras, o que é iniquidade, várias palavras. Bom, mas o texto aqui, ele é muito interessante. Ele diz assim, 5,16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. É comum dizermos, eu vou só repetir o número aqui, porque o pessoal está pedindo o número da rádio, é 12997472010. 12997472010. Então é comum dizer que não existe pecadinho nem pecadão. Não é correto essa colocação. O que é certo dizer que todo pecado gera a morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 3,23, e todos pecaram e estão da glória de Deus.
Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar esta morrerá. Agora, existem pecados que têm consequências maiores. Jesus falou a Pilatos o seguinte: quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. E aí, nós vemos essa questão de pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. O que se trata isso com relação à questão do pecado imperdoável? Alguns associam esse pecado com o pecado imperdoável mencionado em Mateus 12, 31 a 32, Marcos 3, 28 a 30 e Lucas 12, 8 a 10. É mais provável, no entanto, que João esteja referindo-se à recusa obstinada em aceitar a mensagem do Evangelho. Veja ali no capítulo 1 e o versículo 10 aqui do texto. Deixa eu pegar aqui. João, 1 de João, só um minuto, vou abrir aqui a Bíblia. 1:10, não é? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, esta rejeição da mensagem do Evangelho, não é? Então, quando a pessoa rejeita o Evangelho, ele resiste à ação do Espírito Santo. Também pode se referir à questão da apostasia, citada em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, em síntese, todo pecado condena, mas existem pecados com consequências maiores. Ora, se a pessoa resiste à ação do Espírito Santo, como vai fazer? Ok? Muito bem. O Flávio está pedindo, Simone, para falar devagar o número da rádio. Oi, pastor. O Flávio está pedindo para dizer devagar o número da rádio. Ah, tá. Se eu falar muito rápido, né, pastor? É o 12 9 97 47 20 10. Será que deu para ele pegar agora? Exatamente. 12 97 997 47 20 10. É fácil? É facinho. É facinho. É que às vezes a gente acaba falando rápido, né? E o ouvinte não dá tempo de anotar. Então tem que falar devagarzinho. Exatamente. 12 997 47 20 10. Então compartilha. Acabei de responder uma pergunta agora sobre a martiologia, não é? Sobre a doutrina do pecado. Irmãos, tem tanta coisa com relação à doutrina do pecado que é interessante o pessoal saber, aprender, não é? Sobre esta disciplina. Nós ontem falamos sobre os livros perdidos, aliás, na última participação minha, falamos sobre introdução bíblica, mas a doutrina do pecado, ela tem questões interessantes. Por exemplo, a questão do pecado original, ou natureza pecaminosa, não é? Quais são os elementos do pecado original? O que é culpa e corrupção? Nós vamos aprender isso no curso teológico, não é? 55 minutos é muito pouco para poder discorrer sobre essas questões com relação ao pecado. O que é culpa e corrupção? As questões relativas realmente às palavras que estão relacionadas com o pecado. Eu vou dizer algumas aqui, não é? Eu vou dizer algumas palavras importantes para você anotar e até pesquisar, mas eu recomendo que você se matricule no curso teológico. Olha, qual a natureza do pecado? O que é pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar um mal de ordem moral, os quais nos explicam algo da sua natureza. Um estudo desses termos, nos originais hebraico e grego, fornecerá a definição bíblica de pecado. Por exemplo, a palavra transgressão, em Hebreus 2,12, que é ir além do limite, Romanos 4,15. Eu poderia discorrer um pouco mais sobre isso. Impiedade, lá de Romanos 1,18, que significa sem adoração ou reverência. Injustiça também, Romanos 1,18. A justiça é um procedimento de acordo com o direito. Desobediência, Hebreus 2,2, que significa literalmente ouvir mal, ou ouvir com falta de atenção.
Iniquidade, Romanos 2,8 e 1 de João 5,17, que significa literalmente desordem. Errar o alvo, como eu já falei, que é a tradução de hamartia. Dívida, Mateus 6,12. Queda, não é? Que em Efésios 1,7 o texto cita a palavra ofensas, que vem do grego paraptomaton, queda, lapso, tropeço, decaída moral, ofensa, delito. Você vê, Simone, quanta coisa para aprender acerca só da disciplina do pecado? Tem muita coisa. Ô pastor, Oi. Quantas disciplinas tem? Ora, depende do curso, Simone. Mas o curso avançado, nós temos 48 disciplinas. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar então de teologia. Preste atenção aí. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica. Sua hora de estudar. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. E a gente segue por aqui, aprendendo ainda mais da palavra de Deus, de um jeito simples, direto e descomplicado. Você fazendo as suas perguntas para tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp da Vida, 12997472010. Pastor Roberto Cruvinel. Exatamente, 12997472010. Deixa eu agradecer aos irmãos que estão ligados aqui através das redes sociais, não é? Que estão nos assistindo aqui através do perfil da Teológica Vida. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilha a live, vamos subir aí esta live. Obrigado aos irmãos que estão, Marcelo, Kennedy, o pessoal que está aqui no meu Instagram, muito obrigado, através do Instagram, @Roberto Cruvinel. Muito legal, muito bom. Quero mandar meu abraço ao pastor Pedro Ziza, do Rio de Janeiro. Deus abençoe, pastor Pedro Ziza, ele que é ele tem formação presbiteriana, não é? Hoje serve a Deus em outra denominação. Muito obrigado pelo carinho, Pessoal, olha, você pode mandar sua pergunta pra gente no 12997472010. Um irmão mandou uma pergunta aqui no Instagram, mas eu gostaria que mandasse através do WhatsApp. Eu vou explicar por quê. Porque fica registrado, nós vamos respondendo. Uma pergunta sobre hermenêutica, que é muito sobre Hermes. Eu quero responder, quero te falar sobre isso aí. Então, o que? Porque Hermes era um deus grego, né? E nós vamos falar sobre isso. Pastor, eu quero aprender. Pastor, poxa, antigamente você ensinava uma palavra, depois uma frase. Agora você está ensinando uma declinação. Mas, Simone, você concorda que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, Simone? Concordo plenamente. Tem que crescer, tem que aprender mais, né? A gente não vai ficar só nas palavrinhas, né? Tem que aprender a cada dia mais. Simone, olha, eu quero chegar e um dia falar assim, Simone, faz análise morfossintática para mim, você fazer, Simone. Eu dizia assim, eu dizia, Ro anthropos legiton logo tu teu, caía na gnus que tus logos tu teu. Aí você fazia a tradução literal, tradução de equivalência dinâmica. Irmãos, nas minhas aulas, meus alunos em 6 aulas fazem isso, 6 aulas, não é 6 meses não, em 6 aulas. Aí coloca, anthropos, nominativo singular masculino, segunda declinação, lege, terceira pessoa do presente indicativo ativo, de lego, eu falo, logon, acusativo singular masculino de segunda declinação do nominativo logos, vírgula ro. Ó, que fácil! Hein, Simone? Fala aí. Pra quem sabe é fácil, né? Simone. Vamos lá então Oi. Simone, em 6 aulas você faz isso, Simone. 6. Que maravilha. Mas estourando, eu tô falando estourando, tá? Ó, o pessoal diz que tá mandando as perguntas no zap, é o 12997472010. Simone Rodrigues, temos ouvinte, manda. Temos ouvinte já com a frase de hoje, é o Miguel de Caçapava. Olá, pastor, olá, Simone. Eu sou aluno da Teológica Vida e foi uma maravilha, foi uma benção o nosso primeiro estudo.
A frase aqui, aliás, o verbo é acuo, acueis, acuei, acueme, acuete, acuou-se. A vida é tudo de bom. Ai, pastor, Glória! certinho, né? Glória a Deus, exatamente. Acuo, acueis, acuei, acuomen, acuete, acuosi. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. O que o irmão falou? Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Temos mais um ouvinte, manda Simone Rodrigues. É o Fábio. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor, pastor Cruvinel. Meu nome é Fábio, sou aluno da faculdade e participei da aula de segunda-feira, muito edificante, muito esclarecedor. Eu e minha esposa aprendemos muito naquela noite, foi maravilhoso. Inclusive, já me inscrevi para a próxima aula, né? Que vai ser no dia 14, no dia 14 de julho, agora na próxima terça-feira. Estudo a respeito da escatologia, né? E já me inscrevi e estou ansioso, aguardando esse dia para aprender mais um pouco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida do pastor Cláudio, Deus abençoe a todos aí da rádio e Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Maravilha, olha que coisa gloriosa. Que bênção, hein, Fábio? Que bom que você gostou. Agora, isso que você falou da terça-feira é uma novidade, não é? A nossa equipe, é que a nossa equipe é muito competente, irmãos. Eu cuido aqui da área didática, teológica, e nós temos uma equipe muito boa trabalhando na divulgação. Essa palestra que eu vou dar, irmãos, é fora de série, hein? Vai ser fora de série sobre escatologia, como o Fábio falou. Mas tinha umas perguntas aí, não tem? O Flávio Ferreira disse que mandou uma mensagem no WhatsApp com a pergunta. Eu gostaria muito de responder a pergunta do Flávio, se ela chegar aí pelo WhatsApp, que é uma pergunta na área de hermenêutica. Mas enquanto ela não chega, vamos para a pergunta. Vamos lá, chegou! Apareceu para você aí? Enquanto a produção está aparecendo ainda, está aparecendo ainda. Tá, vamos lá. Ele tá. Nosso Deus, esse irmão é de longe. Vamos lá, dá para ler, Simone? Já? Dá para ler. Vamos lá. O evangelista Flávio, de Brasília. Ele falou: pastor, gostaria de saber a respeito do nome hermenêutica, que é uma matéria da teologia, pois esse nome deriva-se do deus Hermes grego, o deus da interpretação grega. Será mesmo que os apóstolos usavam esse termo grego, hermenêutica, para interpretação da Bíblia? E também apologia, que vem do deus Apolo. Legal, que pergunta legal, Flávio. Ó, disciplina aí, pessoal. Matéria de hermenêutica, tá? E também pode colocar como onomatologia a origem do nome, né? Mas aí hermenêutica. Vamos lá, a palavra hermenêutica, irmão Flávio, a palavra hermenêutica tem origem do verbo grego hermeneuo. Simone, repete, hermeneuo. Hermeneuo. Ô Simone, você sabe que essa palavra que eu coloquei aqui, você pode declinar, entendeu? Exatamente, ó, hermeneuo, é só colocar o, eis, ei, homem, et, usi no final, entendeu? Entendi. Chama desinência verbal, tá, gente? Desinência verbal. Então, ó, a palavra hermenêutica tem sua origem no verbo grego hermeneuo, que transliterar, que é hermeneuo, né? De onde vem hermenêutica, ou seja, eu interpreto, a primeira pessoa do presente indicativo ativo, hermeneuo, eu interpreto, traduzo. Então tem relação com interpretar, traduzir. Portanto, hermenêutica é a ciência que ensina a base da interpretação. Em nosso meio, é a base para a interpretação bíblica. São regras que devem ser aplicadas de forma rígida e com discernimento e bom senso. Tem como objetivo identificar
o verdadeiro significado de um texto bíblico em sua mensagem original, evitando assim que os versículos e trechos bíblicos sejam interpretados isoladamente, fugindo assim da realidade bíblica. Agora vamos à pergunta do meu irmão. Fiz a definição. Sem dúvida, a palavra vem do deus grego Hermes, que era o mensageiro do Olimpo, tá? Como a palavra Hades, que o próprio Jesus cita no grego, não é? Hades é um dos 3 deuses maiores, ou deuses, os 3 irmãos, Zeus, Poseidon e Hermes. E Hermes seria o deus do mundo inferior, Hermes não, Hades, o deus do mundo inferior. Porém, essas palavras ficaram incorporadas às situações da vida, não é? Que embora se derivem de uma mitologia grega, assumem um significado peculiar no desenvolvimento da língua. Aliás, quem estuda linguística vai aprender que a língua ela é dinâmica. Então, por exemplo, apologia, defesa da fé. Será que quando você fala apologia, você está se referindo exatamente a Apolo ou a defesa? O Flávio está dizendo aqui, os filósofos e o direito da advocacia também usam hermenêutica. Sem dúvida, hermenêutica é interpretação de texto. Aliás, um bom advogado tem que ter uma excelente hermenêutica, não é? Uma vez num programa de televisão eu disse a um advogado o seguinte: o senhor tem muita homilética e pouca hermenêutica. Então, as palavras se derivam, por exemplo, a palavra enfesado se deriva qual é a derivação dela? Só que no desenvolvimento da palavra ela já assume um outro significado. Por exemplo, a palavra boçal, não sei se vocês sabiam, a palavra boçal na sua origem não é pejorativa, não é uma ofensa, tem a ver com um escravo aqui no Brasil, um escravo que não abre mão das suas origens africanas, diferente de um ladino e de um crioulo, que também naquela época não era pejorativa, mas isso está nos livros de história. Então a palavra hermenêutica se deriva de Hermes, sem dúvida, como a palavra Hades, que foi traduzida por inferno. Agora, isso não modifica. Por exemplo, uma coisa que eu expliquei hoje numa postagem minha do Facebook, sobre, por exemplo, os toques de berimbau. O nome do toque de berimbau é cavalaria, então tem a ver com a polícia vindo. O outro tem São Bento Grande. Aí eu pergunto, mas por que São Bento? Porque é o nome dele. Eu pergunto, você mora em São José dos Campos, você é cristão, você muda o nome da sua cidade? Você mora no estado de São Paulo, que é de origem romana mesmo, catolicismo romano. Você muda? Não. Mas essas palavras já assumiram outro significado, que não mais um significado idolátrico. Tá bom, Flávio? Será que eu te ajudei? Será que foi legal? Agora, é interessante entender quais são os benefícios da hermenêutica, quais são as responsabilidades do hermeneuta, qual a diferença de hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a ciência, a exegese é uma arte de um certo ponto de vista. Quais são as regras para serem aplicadas na hermenêutica? Por exemplo, como analisar a Bíblia pela própria Bíblia, o que é um contexto, vocabulário do escritor, vocabulário bíblico, paralelismo, objetivo do escritor, correlação. Então tudo isso nós vamos aprender nessa disciplina. Tudo isso você vai aprender e eu tenho convicção que você vai crescer na graça e no conhecimento, não é? Entendendo parte por parte, entendendo figuras de linguagem, por exemplo, que é uma metáfora, que é uma sinédrica, uma hipérbole, uma ironia, uma prosopopeia, o que é uma linguagem figurada, o que é uma linguagem literal, o que é uma linguagem simbólica, não é? Ô Simone, Oi. Diga comigo, a melhor forma de interpretar a Bíblia. Você lembra, Simone, o que é? Eu já ensinei. Não sei se você anotou no seu caderninho. Eu não lembro agora. Então, a melhor forma de interpretar a Bíblia é histórico-gramatical.
Certo. Certo? Tá, já anotou, né? Histórico gramatical. E aí o Flávio... Histórico gramatical. Isso. Aí o Flávio já pergunta, a exegese não seria suficiente para a interpretação? Flávio, a exegese, ela é um recurso da hermenêutica, é a habilidade com que você usa as ferramentas hermenêuticas, tá? Então, com uma pessoa hábil, de fato, ela pode trazer essa interpretação. E a exegese é a arte de usar as ferramentas hermenêuticas, tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima? Ô pastor, você estava falando que a palavra hermeneu dá para fazer a conjugação verbal, né? É hermeneu. Hermeneu. É. O que quer dizer? Hermeneu é eu interpreto. Ah, tá. Então ficaria hermeneu, hermeneis. Não, hermeneu, hermeneu. Peraí, hermeneu. Hermeneu. É, porque termina numa vogal, né? Vamos lá. Hermeneu. É. Hermeneueis, hermeneumen, hermeneute e hermeneusi. Exatamente. Tá vendo aí como você fez sozinho? Hermeneu, eu interpreto. Hermeneu, hermeneueis, hermeneuei, hermeneumen, hermeneuete, hermeneusi. Olha que legal. Muito legal, né? Muito mesmo. Né? Você achou? Eu também achei. O Flávio está dizendo aqui comigo, hoje o pessoal está batendo papo comigo aqui, legal, que muitas igrejas usam hermenêutica porque várias interpretações, porque às vezes falta habilidade na hermenêutica, falta conhecimento, e uma coisa importante que eu já falei aqui várias vezes, que cada um é fruto da sua hermenêutica. Você é fruto, o fulano lá amarra demônio, é porque ele interpretou o texto equivocado. Fulano vai lá e faz quebra de maldição, interpretou o texto equivocado. E quando a falta habilidade, Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas quando a pessoa é hábil, e mesmo assim ela interpreta equivocadamente, essa pessoa é má intencionada, essa pessoa é um herege, e por conta da sua heresia, ela tem dificuldade. Para os calvinistas nunca foi salvo, para os arminianos pode perder a sua salvação. Certo? Mas vamos para a próxima pergunta aí, numerada, minha irmã? Vamos lá. Diz assim, é do Denis Pereira, de Descalvado. A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Cruvinel. Pastor, eu gostaria que o senhor explicasse Apocalipse 19, 16. O que significa? Apocalipse 19, 16. Vamos ler, né? Lembra a área de escatologia e hermenêutica, porque Apocalipse já engloba escatologia. E hermenêutica é a interpretação do texto, tá? Vamos lá, Apocalipse significa revelação ou literalmente levantar o véu. Se preparem, irmãos, eu tenho coisas profundas e muito interessantes e de forma descomplicada para trazer para vocês nessa área de escatologia, tá? Vamos lá, capítulo 19 e 16. 19 e 16. Tá aqui, ó. 19 e 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É muito legal isso, minha irmã, porque tem um pessoal que diz que Jesus era tatuado. Já pensou, você imagina Jesus tatuado, Simone? Ai, não imagino não, acho que não era tatuagem não. Bom, primeiro tem que descobrir qual seria o tatuador. Qual o contexto deste texto? Cristo aparece ao promover a batalha final contra todos os inimigos de Deus, liderados pela besta e pelo falso profeta. Os atributos divinos de Cristo contrastam visivelmente com os atributos ímpios falsificados da besta, lá de Apocalipse 13, 1 a 10. Essa batalha final conduz todas as batalhas que Deus travou em benefício do seu povo a um clímax. Veja, nós temos uma série de batalhas na Bíblia. Veja, Êxodo 15, 2, Deuteronômio 20, Isaías 59, 16 a 18, Ezequiel 38, Ezequiel 39, Abacuque 3, 8 a 15, Zacarias 12, 1 a 9, Zacarias 14, 3 a 5. E consuma o triunfo obtido por Cristo na cruz. Alguns interpretam o simbolismo como uma referência à propagação do governo de Cristo através da submissão do Evangelho, mas os paralelos
de outras visões mostram que é a batalha final que primeiramente está em foco. 16, 14 de Apocalipse e 16 a 21. Bom, o que é importante, é uma linguagem simbólica aqui, e esse trecho, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, demonstra, é um trecho simbólico, não é uma tatuagem não, que mostra a soberania de Cristo, que ele vem diferente do cavaleiro branco de Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com o Messias, não é? E aqui ele vem como vencedor, Rei dos Reis, a sua soberania, a sua supremacia, o Pantocrator citado em Apocalipse 1:8, todo poderoso, tá bom? É muita coisa, né, minha irmã? É muita coisa. E a gente vai compartilhando e vai aprendendo, né, Simone? Sim, quantas coisas a gente aprendeu, né? E pode aprender ainda mais. Vamos explicar? Vamos lá. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. E aí, Simone, tem recadinho? Deixa eu olhar aqui se tem recadinhos. Tá chegando um recadinho aqui. É da Patrícia Pereira Lima. Glória a Deus, amo essa programação. O Gesiel Pereira, também, pastor Cruvinel, homem de Deus. Obrigado, irmãos. Repete comigo, Simone Rodrigues. Anthropos. Anthropos. Tuteu. Tuteu. Não coloca o Ró não, fala só Anthropos Tuteu. Anthropos Tuteu. Homem de Deus. Homem de Deus. Gente, olha, deixa eu falar aqui com vocês. Tem mais? Ah, já foi, né? Os 2, né? Já foi. Ô, Simone, tá feliz? Eu estou. Happy. Isso, legal. Gente, ó, eu falei aqui hoje à noite, se você puder e quiser, tem muita gente com preconceito, sabe, irmãos? Olha, quer uns livros que vão acabar com o seu preconceito? Heróis da Fé. Veja lá o Hudson Taylor deixando o cabelo crescer e entrando pelo interior da China para pregar o Evangelho. Veja o livro Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro é fantástico, isso mudou minha mente. Esse livro mudou tanto minha mente que eu voltei para o esporte. Hoje eu sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Mundial. Então, hoje, orem por mim, porque eu vou, às 21 horas eu vou falar na linguagem que os capoeiristas entendem, para os mestres que não são evangélicos, inclusive, falando sobre capoeira, porque existe um preconceito dentro da capoeira com capoeira gospel, como tem na igreja também. Veja lá no meu Facebook, os irmãos colocam lá só Deus para ajudar, não é? Mas ainda bem que é 2, 3, a maioria é bênção. Se vocês verem o berimbau que eu ganhei, coisa mais linda, meu irmão aí de Jacareí, mestre Siriema, homem de Deus, onde nós ficamos, mesmo com distanciamento social, distantes, não é? Tocando um pouco, e nós vamos alcançar pessoas, as pessoas vão aprender. Veja que a pessoa, para aprender capoeira, tem que aprender língua portuguesa. Olha que bênção, irmãos. Em qualquer lugar do mundo tem que aprender língua portuguesa. Olha que coisa missionária fantástica. Então hoje às 21 horas, tá? Se vocês puderem dar audiência e orar por mim. Deixa eu dizer a vocês, entrem no meu canal do YouTube e se inscrevam lá, pastor Roberto Cruvinel. Acione as notificações do sininho. Entrem no meu Instagram, inclusive essas fotos do berimbau que eu ganhei ontem, que a gente tocando tá lá, tanto no Facebook como no Instagram, @Roberto Cruvinel. Entrem também, meus irmãos, na Teológica Vida no Instagram, acompanhe a gente. Agora, deixa eu falar, eu tenho um kit, que é o livro A Vida da Igreja, tá aqui, ó, o livro A Vida da Igreja, também, além do livro A Vida da Igreja, 3 DVDs de escatologia e um DVD sobre interpretação bíblica, com quase tudo isso que eu falo aqui, com 3 horas e meia, gente, 3 horas e meia, um kit. Quer adquirir meu kit? É baratinho. Você manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787, meu WhatsApp. Vou repetir mais uma vez, 11 967 66 5787. Simone, chegamos ao final, minha irmã? Chegamos ao final, pastor.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Reirene Tukio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja, esse livro já está na sua 3ª edição, falando o que é a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo, são 3 DVDs dentro desse box, sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.